Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. Nossa entrevista hoje é com a psicóloga Camille Vanderlei. Ela está coordenando a RAVES, Rede de Atenção às Vítimas de Violência Sexual, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde que conta com a equipe multidisciplinar para atender casos de violência sexual em todo o estado. Portanto, eu agradeço inicialmente a doutora Camille Vanderlei por estar aqui juntamente conosco para tratar de um assunto que é do interesse de todos nós, né? Sobretudo nesse período de pandemia, quando os casos simplesmente estouraram, né? Em todas as frentes em que se pode observar essa questão. Portanto, eu perguntaria inicialmente sobre se essa rede de atenção é uma política pública em prática já desde 2018. E, nesse sentido, que a senhora fizesse um histórico do que tem sido a RAVES desde a sua criação, a sua implantação em 2018 pela Secretaria de Estado da Saúde. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Gorete. É muito bom a gente poder ter espaços como este seu, para que a gente possa estar pautando a política de violência, né, de enfrentamento e de assistência às vítimas de violência sexual. Como você bem falou, em 2018, né, foi estruturada através de decreto, né, da Secretaria de Estado da Saúde a rede de atenção às vítimas de violência sexual, com o objetivo de poder estruturar todo o setor saúde, desde a atenção básica, média e alta complexidade, garantindo assim que todos os profissionais estejam devidamente qualificados, que essas vítimas sejam atendidas de uma forma humanizada, acolhedora, sem a revitimização. Na verdade, mais do que nunca, a gente precisa estar pautando e dando visibilidade a essa política pública, uma vez que um dos efeitos colaterais da própria pandemia é o aumento da vulnerabilidade social e, a reboque, o aumento de todo e qualquer tipo de violência. No plano físico, onde funciona esse atendimento diário, doutora Camille? Bom, a rede, o que é a rede, né? Às vezes as pessoas acreditam que a rede é apenas um ponto de atenção da saúde, ou seja, um hospital, um posto de saúde, né? Uma emergência. Na verdade, a rede é uma grande articulação entre os três níveis de atenção, desde o mais básico, o intermediário, através das nossas UPAs e de serviços especializados, e o nível mais alto, que são as nossas portas de emergência. Atualmente, nós temos aqui na Grande Maceió o Hospital da Mulher, que tem uma área específica, que é a área Lilás, uma área que possui um espaço exclusivo para assistir a população vítima desse tipo de violência, que é composta por uma equipe exclusiva e multiprofissional de assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, médicos gineco-obstetra, pediatra, psiquiatra, e também contamos nesse mesmo espaço reservado, né, e protegido com a equipe da segurança pública, com a presença de um posto policial civil ligado à Delegacia da Criança e do Adolescente, bem como com o núcleo do IML, onde lá mesmo, no mesmo espaço, nós realizamos toda a parte da coleta de provas para o judiciário. Então, pela primeira vez, né, de 2018 para cá, Alagoas oferta à população um serviço desse nível, onde a população ela encontra em uma única porta todo esse equipamento preparado exclusivamente para ela. Antigamente, a população ela tinha que se deslocar, né? Ela ia para um determinado canto, tinha uma parte da assistência, ia para outra, e muitas vezes essa peregrinação fazia com que a vítima deixasse o tratamento ou deixasse de dar seguimento ao processo, né, no âmbito da segurança pública. Então, assim, ao nascer dessa rede, o intuito é que a gente fortaleça essas portas. Então, hoje a gente tem a área Lilás no Hospital da Mulher, nós temos o Hospital Geral do Estado, também preparado e qualificado para isso. Nós temos o Hospital Professor Ibigato Falcão, no município do Rio Largo. Na segunda macro-região de saúde, que atende toda a região do Agreste e do Alto Sertão, nós temos a unidade de emergência
Dr. Daniel Uli, também com um espaço específico e com uma equipe qualificada e preparada para. Paralelo a essas estruturas da saúde, nós também qualificamos ao longo desses anos todas as portas da rede de urgência e emergência de todo o estado, fazendo com que o nosso profissional de saúde ele esteja mais sensível a essa temática, que ele consiga entender e que ele possa transitar essa pessoa em situação de violência de uma forma humanizada, garantindo assim todos os direitos preconcebidos na legislação, que é a lei do minuto seguinte. Pois bem, dentro desse universo de atendimentos, ainda se observa que as mulheres compõem a grande maioria. E como é acompanhada esse aumento dos casos entre as mulheres? Porque há outras políticas no entorno dessa que se complementam à ação de proteção à mulher, não é? Exato, Gorete. Na verdade, a política, né, de enfrentamento e assistência às vítimas de violência, seja ela sexual ou qualquer outro tipo de violência, é uma política transversal. O que a gente quer dizer com isso? Que ela perpassa outras políticas públicas. E, na verdade, como se dá? Esse público é um público eminentemente feminino. E, infelizmente, é um público que tem a sua faixa etária concentrada na infância e na adolescência. O que causa um dano, não é, para a nossa sociedade muito grande. Por quê? Porque nesse período de desenvolvimento nós temos duas grandes podas neurais de aprendizagem e desenvolvimento de um futuro adulto. E um trauma desse nível acontecendo nessa faixa etária, ele tem sequelas para o resto da vida. Então, mais do que nunca, é preciso pautar, né, e entender que a violência é algo multifatorial, complexo, que a saúde, juntamente com os demais órgãos do Executivo e as demais políticas públicas, precisam unir forças para poder garantir à sociedade alagoana uma assistência e um direcionamento especial. Eu posso dizer exatamente isso, especial, na perspectiva de quê? De que a gente possa dar uma esperança a essa pessoa que passou por esse tipo de violência, principalmente porque envolve nossas crianças e nossos adolescentes. Os dados epidemiológicos de Alagoas corroboram com os dados nacionais, né, que o perfil de vítimas de violência sexual também incide nas demais partes do Brasil, na infância e na adolescência. E, infelizmente, com a pandemia, nós tivemos um aumento do número de denúncias de violência contra a criança e o adolescente, que supera os dados da violência contra a mulher especificamente. Essas informações que eu estou trazendo para vocês são informações fornecidas pela Ouvidoria Nacional, através do Disque 100 e através do 180. Então, mais do que nunca, é muito importante a gente informar a população como ela deve fazer diante de uma situação de violência, caso ela presencie ou caso ela esteja, né, passando por isso. Então, para esse público que é infanto-juvenil, a primeira coisa que as escolas, a família, né, as unidades de saúde precisam fazer é acionar o conselho tutelar. A gente precisa garantir a integridade física dessa criança e desse adolescente. Assim que o Conselho Tutelar toma conhecimento da situação, o Conselho Tutelar ele já tem conhecimento de quais são os pontos da rede, da segurança pública e da saúde que ele deve procurar. E assim a gente vai iniciando o primeiro acompanhamento a essas crianças e esses adolescentes. Pois bem, sobre essa rede de proteção que é articulada, não é algo solto, observando aqui, enquanto a senhora falava, a média mensal de 64 atendimentos e a faixa etária que mais apareceu indicadores foi justamente de 0 a 11 anos. Isso para 2021 e para 2022, o número de atendimentos para pessoas na faixa etária de 0 a 11 anos também evidencia um crescimento exponencial, eu diria. Nesse caso, como viabilizar
se as mulheres estão numa condição, não é, de dificuldade, muitas vezes, para denunciar, imagine as crianças, né? Quais são os indícios que podem levar a escola ao atendimento na saúde, no atendimento ambulatorial ou mesmo no ambiente social, porque as crianças brincam entre si e no ambiente doméstico, não é, num prédio, enfim. Como as pessoas podem colaborar, essas instituições podem colaborar, identificando o que nessas crianças que podem levar à constatação de que ela esteja sofrendo violência sexual. Muito boa a sua colocação, Gorete. Bom, todos nós sabemos que com o advento da pandemia, as nossas crianças, principalmente nessa faixa etária, elas perderam a conexão com a segunda rede de apoio, que é a escola, que é um ambiente onde mais a gente consegue captar essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, pensando nisso, em outubro de 2019, nós lançamos o aplicativo Fica Bem. Para quê? Para que a criança e o adolescente ele possa acessar, e também as pessoas que estão próximas. É um aplicativo na versão Android que está disponível para a população baixar gratuitamente. Nesse aplicativo nós temos o botão de segurança, que é o botão do SOS. Nós temos um violentômetro que possibilita que aquela pessoa que acha que está em situação de violência, ela possa avaliar se de fato ela está, ela possa tirar dúvidas e buscar esclarecimentos. No aplicativo nós também temos quais são os pontos de funcionamento do setor saúde, do setor de segurança pública, dos CREAS, dos CRAs. Para quê? Porque a gente consegue, dessa forma, trabalhar de forma interligada. Porém, a gente observou que, conforme a SaferNet coloca, tá? Que é uma instituição que trabalha justamente com a questão do acesso à internet na população brasileira e faz alguns recortes e pesquisas para o Brasil, nós observamos que 70% da população jovem, ela tem acesso à internet, mesmo de uma classe social que não é tão favorecida. Então, o aplicativo ele surge no intuito de criar essa conexão, já que essas pessoas foram afastadas de um local importantíssimo durante a pandemia, que foi a escola. Porém, a gente pode observar ainda uma resistência da utilização do aplicativo. Então, nós continuamos incentivando, você que está nos assistindo, a baixar o aplicativo para facilitar o acesso aos serviços e às denúncias, mas também, no final do ano passado, lançamos um projeto piloto, que a priori teve o nome Raves nas Escolas, e que nós elegemos a 13ª Regional de Educação para poder fazer oficinas de conscientização, de informação, de preparo desse público-alvo e também dos profissionais da educação. E esse projeto piloto ele deu muito certo, Gorete. É um projeto piloto em parceria com a Secretaria de Saúde, a de Educação e o Ministério Público aqui do Estado, e que nós ampliamos esse projeto. E ele recebe uma nova cara. Ele passa a ser chamado Não Mexa Comigo, porque eu não estou sozinho. Nós realizamos agora 4 turmas de multiplicadores, envolvendo o pessoal do batalhão escolar, envolvendo o pessoal do Prograde, envolvendo as universidades com os projetos de extensão. E aí nós temos um calendário onde nós vamos estar visitando, as escolas, ofertando essas oficinas e fazendo com que a informação ela chegue para quem de fato está em situação de vulnerabilidade, para que a gente possa assistir da melhor forma possível essa criança, esse adolescente. É isso, doutora Camille. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. É já já.
Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a psicóloga Camille Vanderlei. Ela que coordena a RAVES, Rede de Atenção às Vítimas de Violência Sexual, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde e que conta com a equipe multidisciplinar para atender casos de violência sexual em todo o Estado. Doutora Camille, as parcerias que estão envolvidas nessa rede, né, articulando a ação, que é a proteção também dessas vítimas, não só tratar a consequência, né, de ser vítima, mas também uma prevenção que se coloca para não acontecer tantos novos casos. Como se dá essa articulação na prática? Bom, Gorete, eu falo com muita felicidade que hoje a gente vive um momento importantíssimo de articulação entre o Poder Executivo aqui no estado de Alagoas. A gente consegue articular a promoção primária com todas as secretarias do Executivo, né? Nós sentamos com a Secretaria de Turismo, com foco na exploração sexual em período de festas, né? Em determinados setores do litoral norte, que a gente sabe que tem um índice muito alto de turistas. Então, hoje, a temática da violência, ela perpassa todo o Poder Executivo. Do mesmo jeito que a gente articula com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Assistência Social, nós capacitamos os CREAS, né? Nós estamos presentes dentro do Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente. Nós também mantemos uma integração fortíssima com a Secretaria de Prevenção à Violência, bem como com a Secretaria de Segurança Pública, que é uma grande parceira nesse processo. Vale destacar que nós temos o que chamamos de grupo de trabalho. Tá? Esse grupo de trabalho ele tem reuniões mensais com todos esses atores envolvidos, onde a gente vai discutindo e formatando o plano de enfrentamento e assistência às violências. Então, assim, é um espaço muito rico, onde cada secretaria pode fazer a sua contribuição, onde a gente se fortalece. Por quê? O entendimento é que a violência é algo complexo, é algo multifatorial e que uma determinada pasta ela não consegue por si só dar conta da violência. Então é preciso começar a pensar políticas públicas de uma forma diferente, onde cada um saia da sua caixinha, onde a gente possa interagir, onde a gente possa unir forças e a gente possa, de fato, executar uma promoção, né, e também um acompanhamento adequado e substancial à população. Só para a população que está nos escutando entender um pouco mais, depois que essa vítima ela entra na rede de atenção, ela tem um atendimento emergencial e ela fica sendo acompanhada por no mínimo 6 meses. Tá? Que acompanhamento é esse, Camille? É um acompanhamento ambulatorial para o que ela precisar na perspectiva da saúde. Mas nós também temos o acompanhamento social. Nós temos um assistente social que acompanha, verifica se essa vítima está tendo acesso às demais políticas da assistência e das demais pastas, articula com esses órgãos, não é, para garantir que ela, de fato, ela consiga sair desse momento que é tão traumático. Nós damos o acompanhamento psiquiátrico, psicológico, pediátrico, ginecológico, o social e o jurídico também. Nós temos pessoal, temos advogados que fazem parte da rede,
que orientam. Muitas vezes essa vítima ela entra no setor saúde e ela não sabe o que é que vai acontecer após o atendimento na saúde. Então ela recebe as orientações, ela recebe a cartilha. Muitas vezes essas vítimas têm um nível de vulnerabilidade muito grande, têm dificuldade de acesso aos serviços e nós também proporcionamos, né, toda essa logística para que ela tenha garantido a assistência ambulatorial e as demais assistências. Pois é. As assistências no âmbito do Poder Executivo estão sendo encaminhadas, mas essa é uma ação, uma frente de trabalho que exige a participação de outros poderes também. Sim. Como, por exemplo, o Judiciário, né? Nesse sentido, o que é que se pode dizer dessa parceria ultrapassar as esferas do Executivo? Bom, Gorete, a rede é uma grande teia, né? A gente vai tecendo. É como se fosse um grande filé, para fazer menção ao nosso artesanato. A gente vai tecendo com cores e vai tecendo com os grandes parceiros. Então, o executivo ele faz esse movimento interno, né, de organização, de reconhecimento, de fortalecimento. Mas nós também fazemos esse mesmo movimento tanto com o poder legislativo. Por muitas vezes eu tive a oportunidade de sentar com a bancada feminina aqui da Assembleia, onde foi possível discutirmos, né, essa política pública. Nós também temos um apoio do Poder Judiciário, nós trabalhamos em parceria com o Judiciário, com o Ministério Público, né, grandes juízes parceiros nossos, não só na capital, como também no interior. A promotoria, né, o Ministério Público também é muito presente. E muitas vezes nós recebemos o convite do Ministério Público para poder fazer a explanação da rede, para reunir os atores dentro dos municípios. Então, é realmente um grande emaranhado necessário para poder fazer essa política pública acontecer. A senhora falou na contribuição que os poderes podem e efetivamente estão dando a esta causa. E aí eu pergunto, no âmbito do legislativo, alguns projetos de lei que foram aprovados e que são focados nessas questões. Então, o resultado da parceria se evidencia através desse trabalho que é feito em cada poder, né? Exatamente, né, Gorete? Recentemente a gente teve a aprovação, né, inclusive de uma legislação que protege essa vítima de violência sexual e tantas outras. Então, assim, é entender que para a gente fazer um enfrentamento à violência, seja ela de que tipo for, o governo, e quando eu digo governo, eu estou falando do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, né? Ele precisa ter esse entrosamento, esse apoio, essa convergência. Mas também eu gostaria de destacar o papel da sociedade civil, que é muito importante também, Gorete. Porque quando a gente fala em violência, a gente fala em mudança de cultura, né? Que vai desde uma mudança de cultura, que dá uma palmada e botar uma criança de castigo, é o que a gente aprendeu e a gente acha que é natural. Só que a forma de educar com a violência gera mais violência, né? Gera traumas, gera uma naturalidade da violência que a gente vai ver ela um pouco mais na frente. Então, se a gente quer uma sociedade melhor, a gente precisa começar a mudar dentro das nossas casas. A gente precisa conversar com os nossos sobrinhos, filhos, amigos. A gente precisa pautar essa temática nas nossas rodas de conversa. E não simplesmente, como a gente vê muito às vezes, né? Eu vou esperar o poder público, e aí quando eu falo poder público eu estou falando dos 3 entes, né? Fazerem a parte deles. Eles precisam fazer a parte deles. Ok. O poder público precisa fazer a parte dele, mas a sociedade civil também precisa fazer a parte dela. Pois é, a sociedade civil tem de fazer a sua parte obrigatoriamente, porque toda esse trauma e as sequelas, as consequências negativas de quem é vítima da violência, nasce na família, em casa, né? É a primeira organização, o primeiro ambiente em que esse absurdo que é a violência sexual se estabelece. Então, como a gente pode chegar mais
junto dessas famílias que independe de classe social, como a senhora já Sim. falou, né, que ocorre a violência, fazer com que a sociedade se manifeste, denuncie, busque alternativas, porque nos ambientes de poder público já se tem políticas para esse atendimento, né? Exato. Bom, Gorete, exatamente. Primeira coisa que eu gostaria de destacar para os ouvintes nesse momento é que o fato de você denunciar, você não vai estar se expondo. Você pode procurar os canais, né, de denúncia e de notificações. Vocês podem procurar o Disque 100, o número da Rabs, o celular da Rabs funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana. Nós temos também o canal do próprio aplicativo. Nós temos, se você está em dúvida e se você está meio que constrangido, você pode entrar no aplicativo e tirar suas dúvidas no chat. Você não precisa se expor, porque muitas vezes a população tem medo de retaliação e da exposição. Por quê, Gorete? Como você bem pautou, a violência, e principalmente a sexual, ela acontece, na sua grande maioria, dentro do núcleo familiar, ou por pessoas próximas a esse núcleo familiar. Então, a gente precisa, sim, começar a falar sobre isso. Nós temos uma outra política pública que ajuda bastante a gente nesse processo, que é o CRIA, com a primeira infância. E, infelizmente, os dados, né, de violência sexual com óbitos em bebês, ele vem crescendo, não só no estado de Alagoas, como no Brasil inteiro. E isso é lamentável, porque essas crianças elas não têm a capacidade de se comunicar. Elas não têm uma segunda rede de apoio, que seria uma escola. Geralmente elas ficam dentro da própria casa. E quando chega na porta da saúde, no âmbito de saúde, já chega numa situação muito séria que já está em óbito. Então, mais do que nunca, o programa CRIA, ele vem junto com a gente, não é? Ampliando o acesso da população às creches, o que facilita essa identificação. Nós temos um programa, né, de orientadores que vão até as casas para poder fazer essa educação junto com a família, orientar, estar junto, acompanhando. Então, assim, isso é necessário. Né? Mas vale destacar também, né, que, infelizmente, né, a gente não pode dizer que a violência sexual ela é pertinente numa determinada classe socioeconômica. A violência sexual ela é transversal. Ela não escolhe cor, sexo, classe econômica. Nós recebemos dentro do setor saúde pessoas dos mais diversos níveis socioeconômicos. Nós recebemos ligações diretas de hospitais privados, né, pedindo para a gente dar continuidade ao atendimento a uma determinada pessoa que utiliza planos de saúde privado, mas que dentro do setor privado essa assistência ela não é integral, porque determinadas medicações a população só vai ter acesso no setor público, né? Então, assim, é importante pautar sobre isso. E o que é que a gente pode fazer? Orientação parental, tá? A gente precisa começar a entender que nós, enquanto pais, nós não nascemos prontos para educar. O que nós temos, o que nós possuímos é um determinado repertório da criação que nós tivemos. E que se deu num determinado momento, uma época temporal. E que às vezes as estratégias de educação que foi nos dada, ela não serve mais para educar nosso filho no mundo atual. Um mundo globalizado, um mundo sem fronteiras, um mundo onde, durante o período de pandemia, os crimes sexuais cibernéticos aumentaram em todo o planeta, não foi só no Brasil. Nós temos países super desenvolvidos que teve mais de 50% de notificações de crimes sexuais cibernéticos. E muitas vezes a gente não sabe conversar com os nossos filhos sobre essa temática. A gente ainda tem receio de falar sobre sexualidade, de orientar a criança e o adolescente sobre isso. Muitas vezes, quando nós temos um bebê, a gente não pede licença a esse bebê e dizer a ele que a gente vai tocar no corpo dele para fazer a troca de uma fralda.
mesmo que o bebê ele não verbalize. Mas com essa atitude, nós estamos dizendo ao bebê que para que qualquer pessoa toque no corpo dele, ela precisa pedir consentimento. Então, o que nós precisamos é, mais do que nunca, reconhecer que nós temos sim fragilidades no processo de parentalidade, o que não invalida a nossa parentalidade. Mas que a gente precisa sim buscar ajuda, buscar informações e entender que nós podemos, se nós já somos as melhores versões de pais, nós podemos ser ainda melhores nesse tipo de versão. Certamente, doutora Camille. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Em 1 minuto estaremos de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe aqui a psicóloga Camille Vanderlei, ela que coordena a RAVES, Rede de Atenção às Vítimas de Violência Sexual, aqui em Alagoas, no âmbito do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde. Doutora Camille, a complexidade que envolve essa questão da violência sexual, a senhora já colocou com muita propriedade durante essa entrevista. Aí eu pergunto, na condição de psicóloga que a senhora é, né, como encorajar uma criança, porque uma criança nessa faixa etária tão delicada, como encorajá-la a denunciar um agressor sexual, porque é uma vulnerabilidade dobrada que se coloca aí, não é? Como fazer isso? Excelente colocação, Gorete. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender enquanto cuidadores é a importância da gente estabelecer um vínculo seguro com essas crianças. A gente está muito atenta, né, a ter um espaço para a gente poder conversar com as crianças, né, reforçar com elas, olha, eu estou aqui para o que você precisar. Olha, se acontecer alguma coisa, fala comigo. A mamãe, o papai, a vovó vai estar com você. Eu vou acreditar no que você está falando. Uma outra coisa importante também que a gente precisa começar a fazer é ensinar as nossas crianças que o corpo dela precisa ser cuidado e que não é todo mundo que deve acessar esse corpo, né? Que ela precisa, diante de situações que alguém tende a tocar em lugar onde não deva, ela deve procurar a mãe, o pai ou alguém da sua confiança para poder dizer o que aconteceu. Qual é a grande dificuldade, Gorete, que a gente tem nessa situação da denúncia? Que muitas vezes, por conta da falta de preparo dessa parentalidade, e quando eu falo parentalidade, gente, entendam, são os cuidadores dessas crianças, que pode ser um pai, uma avó, uma tia, não é? Então, muitas vezes, devido a essa falta de preparo, existe um discurso invalidante. Ah, menino, deixa de conversa mole. Oh, que vem falar uma bobeira dessa perto de mim? Será que seu tio ia fazer isso? Será que o vizinho ia fazer aquilo? E aí termina cortando esse vínculo de comunicação e invalidando essa criança. E a partir do momento que nós adultos estabelecemos esse tipo de diálogo com a criança, a gente está afastando a criança e dizendo, cale-se,
Eu não vou dar vazão à sua voz. Eu não vou te ajudar nessa bobeira que você está falando. Às vezes, esse comportamento de um tutor, de pai, mãe, é uma defesa para não aceitar a verdade que está ali e não tem coragem de ser, né, encarada. Aí, e quando, por exemplo, a gente estimula a criança a dizer que ninguém pode tocar na intimidade dela, mas quando essa intimidade é violada pelo próprio pai, como as estatísticas mostram, mais difícil ainda. Aí a gente vê mães que têm essa atitude que a senhora acaba de colocar. Como sair dessa situação? Olha só, por isso o projeto que a gente está desenvolvendo esse ano com toda a força dentro das escolas, que é o não mexa comigo, eu não estou sozinho. Por quê? Se eu parar agora e perguntar qual um professor ou alguém da época da sua escola que você lembra com muito carinho que era uma referência para você, nesse momento eu tenho certeza que vai vir uma imagem de alguém que para você era uma pessoa de segurança. Então nós sabemos que como a violência acontece muitas vezes no ambiente familiar ou na vizinhança, a gente precisa contar com essa segunda rede de apoio, que é a escola. Por isso que nós estamos entrando com uma força-tarefa muito grande, junto com o batalhão escolar, Prograde. Para quê? Para que a gente possa levar essa temática para ser discutida. Gorete, todas as vezes que a gente adentra numa escola, que a gente faz uma oficina dessa, infelizmente, a gente não sai de lá com menos de 5 denúncias. Tá? Então, imagina quanto essas crianças estavam sofrendo caladas. Isso nas crianças que podem verbalizar a violência que elas sofrem, né? Exato. E quando são crianças que estão em casa e que poderiam estar em creches protegidas, não é, por esse segundo segmento, né? Há uma carência de creches em todo o estado, não é uma questão só da capital, que está mais presente, mais próximo da gente, mas, sobretudo, nos diversos municípios, né? Exato, e por isso que a gente trabalha de forma muito integrada, como eu já falei anteriormente. E o programa CRIA, que tem um foco na primeira infância, ele sabendo disso, ele vem com um investimento na construção de creches. Porque nós sabemos que esses espaços são espaços de segurança e que a gente precisa fazer com que essas crianças tenham acesso. Não é só ter acesso para que a mãe possa trabalhar, mas é ter acesso a um cuidado. Há um cuidado muitas vezes que, devido à vulnerabilidade daquela família e uma vulnerabilidade socioeconômica, ela não tem. Mas que nesses espaços de creche, de escola, da primeira infância, a gente possa, começar a mudar esse cenário atual que nós estamos inseridos. Então, a gente vem junto com o CRIA, numa força grande, na construção de creches para poder facilitar o acesso. Uma outra questão que a gente vem trabalhando muito também, Gorete, é junto com a atenção primária, no intuito de fazer com que aquele médico que assiste aquele bebê, aquela criança que ainda não verbaliza, ele tenha um olhar diferenciado no processo de trabalho dele para poder avaliar se aquela criança também está sofrendo algum tipo de violência. Não necessariamente a violência sexual, né, mas uma violência com a negligência. Esse atendimento. Uma violência com a negligência, né, Gorete? Então, assim, esse atendimento, esse olhar do profissional da saúde, quando recebe um médico, por exemplo, faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Por quê? Porque, assim, na verdade, as unidades básicas, elas também, nesse momento, principalmente para as crianças que não possuem ainda uma linguagem estruturada, que está em processo de aprendizagem da fala, ela precisa ter uma rede de apoio que também está presente dentro da saúde. Então, assim, é uma grande força-tarefa a capacitação das unidades básicas, juntamente com as escolas e a criação de espaços como creche via CRIA. Programa Saúde da Família, a atuação é fundamental nesse processo também, não é? Exatamente.
Nós temos, assim, várias capacitações que nós realizamos ao longo de 2021 com os municípios. Mesmo a gente ainda estando em pandemia, mas a gente acha estratégias, é um online, é um fórum, é uma visita técnica. E a gente faz esses acompanhamentos aos municípios, juntamente com os demais órgãos da Secretaria de Saúde, que estão ligados à atenção básica e também à vigilância à saúde. Doutora, em relação ao telefone da Raves, da rede, e como a pessoa deve proceder ao constatar qualquer caso de violência sexual no seu entorno. Se você está constatando isso, ou caso você tenha alguma suspeita, entre em contato com a gente através desse telefone. Esse telefone ele funciona 24 horas e também tem o WhatsApp. É muito importante, né, que a gente também destaque que esse é um canal sério. Este é um canal que a gente deve evitar trotes e que muitas crianças e adolescentes utilizam, tá? Então, assim, não hesitem. Caso você não queira se expor, né, tire as suas dúvidas. Você também pode baixar o aplicativo Fica Bem e entrar no chat e tirar suas dúvidas sobre como eu devo proceder. Será que isso é um caso de violência? Minha filha está apresentando uma determinada característica de comportamento mais sexualizado. Será que aconteceu algo? Então, nós estamos aqui também para informar, para educar e também para receber as denúncias. Então, se você está presenciando alguma situação desse tipo, ou se você está vivendo algum tipo de violência na perspectiva sexual, não hesite. Saiba que nós somos uma equipe que estamos dispostas e preparados para poder atender vocês 24 horas, os 7 dias da semana. Doutora Camille, quando a senhora fala em comportamento sexualizado, o que devemos digamos assim, ficar mais atentos? Que tipo de atitude a criança nessa faixa etária, inclusive de 0 a 11 anos, né, ou menos, ela pode expor que possa indicar uma violência sexual? Gorete, na verdade, existem algumas mudanças de comportamento que chamam a atenção. E essas mudanças de comportamento, elas acontecem de forma muito abrupta. Exemplo, era uma criança extremamente extrovertida, brincalhona, de uma hora para outra essa criança começa a se retrair, ela não quer interagir com alguém perto dela ou com algum membro da família. Não é? Então, assim, a gente precisa estar atento a essas mudanças bruscas de comportamento. Porque as crianças... Perdão interrompê-la, porque as crianças, nesse processo de violência sexual, elas podem ter, a depender da idade já, uma noção de que aquilo que está sendo feito não é certo. E aí esse comportamento de distanciamento da família, muitas vezes de ficar centralizada no quarto, vendo televisão ou na internet, isso pode caracterizar também. Isso é um alerta para a gente, né? É um alerta para a gente estar atento. E aí, de forma bem sucinta, Gorete, só para que os nossos telespectadores eles possam entender, teve um determinado momento que nós recebemos uma criança de 2 anos na área Lilás e essa criança apresentava uma hipersexualização. O que é uma hipersexualização? Ao encostar num adulto, ela procurava as genitálias do adulto. Tá? E aí, assim, é um comportamento que não é característico de uma criança nessa faixa etária. Certamente. Aí ela foi levada pela avó, a avó preocupada, e aí foi quando foi feito todo um atendimento, e na verdade ela não tinha sofrido a violência sexual com a penetração, com o toque, mas ela presenciava a mãe e o padrasto terem relações sexuais. A criança, ela aprende pela observação. Então, isso também é violência sexual. E é sobre isso que a gente tem que falar, da naturalidade de algumas coisas, que não são naturais. Perfeitamente, que não estão no universo infantil. Né? Exato. Sexualidade não é para o universo infantil. Não. Exato. Seja de qual forma for passada para a criança, não é? Exato. E aí, Gorete, queria também chamar a atenção Pois não. De algumas redes sociais que
elas surgem no intuito de serem específicas para as crianças, mas possibilitam às crianças um nível de exposição que pode levar a uma violência sexual. E muitas vezes os pais e as mães, eles não têm a noção de que aquele videozinho, aquela dança que aquela criança está fazendo, que num primeiro momento é bonitinho, é engraçado, mas que na verdade ele também está corroborando para a potencialização de uma sexualidade fora da época. Né? E mais, às vezes posta na rede social do pai, da mãe, onde vários adultos têm acesso. Nós, é de conhecimento também, a gente trabalha com algumas frentes, inclusive com a Polícia Federal também, com alguns projetos, e a gente tem o projeto Mapear, que é uma parceria com a Polícia Federal, em tocante às rotas de exploração sexual nas rodovias. Mas nós também temos conhecimento, não é, da Dark Web, que é um espaço, né, nebuloso na internet, onde muitas das imagens que são postadas às crianças, que são vinculadas no acesso normal da internet, são transformadas e são vendidas como prêmios sexuais. Às vezes é você postar a sua criança de calcinha, de cueca, né? Uma dança no TikTok de uma forma inadequada. Então a gente precisa começar a ter mais atenção enquanto pais e cuidadores, que dessa forma a gente está colocando elas em risco. Cuidados. Doutora, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, a conversa estava caminhando para outros temas. Precisaria de mais de uma hora um programa para a gente dar sequência a essa questão tão importante. Eu agradeço aqui a sua participação, algumas considerações que a senhora queira fazer, finais neste já estourado tempo da nossa entrevista. Eu que agradeço, Gorete, o espaço, né? E assim, só reforçar junto aos nossos telespectadores nesse momento a importância da gente poder denunciar e proteger. Né? Saibam que a rede ela está 24 horas funcionando, ela foi criada e ela tem um propósito de ajudar a população alagoana e que a população alagoana entenda que ela não está desprotegida nem está sozinha e que é preciso também fazer a parte, né, da sociedade civil. Mas juntos eu tenho certeza que nós vamos avançar muito para uma sociedade muito melhor. Com certeza. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a você também que nos assistiu. Até o nosso próximo programa. Até lá.